A Venezuela, país sul-americano de dimensões continentais e dono das maiores reservas comprovadas de petróleo do planeta, tornou-se nas últimas 2 décadas um palco de disputas internas, crises humanitárias, choques ideológicos e, acima de tudo, uma arena de projeção de poder das grandes potências. Para entender como a situação chegou ao ponto atual e quais os reflexos que esse conflito pode gerar para o equilíbrio global, é preciso mergulhar em sua história recente, nos fatores econômicos, sociais e políticos e na maneira como os Estados Unidos, ao lado de outros atores internacionais, têm se posicionado diante do impasse. A Venezuela não é apenas mais um país em crise. Ela representa, no xadrez da geopolítica mundial, um ponto estratégico que conecta interesses energéticos, rotas comerciais, blocos políticos e, sobretudo, a disputa pela influência na América Latina. O que acontece em Caracas não se limita a Caracas. Repercute em Brasília, em Washington, em Moscou, em Pequim, em Bruxelas e até em regiões distantes da Ásia e da África. Neste texto, vamos explorar em profundidade o cenário venezuelano, a intervenção norte-americana direta e indireta, as reações internacionais e os impactos possíveis para a geopolítica global. Raízes do conflito venezuelano. A crise da Venezuela não começou da noite para o dia. Ela é fruto de décadas de dependência econômica do petróleo, de erros administrativos, de divisões políticas internas e de pressões externas. Na virada do século, com a ascensão de Hugo Chávez ao poder em 1999, o país entrou em uma nova fase. O chavismo surgiu como um movimento que prometia redistribuição de riqueza, fortalecimento do Estado e maior independência em relação aos Estados Unidos, que até então eram o principal parceiro comercial e político. O petróleo, commodity abundante no país, foi usado como alavanca política e econômica. Durante os anos de bonança, quando o preço do barril ultrapassava facilmente os $100, o governo pôde financiar programas sociais, subsídios e alianças regionais, criando uma rede de apoio interno e externo. Organizações como a ALBA, Aliança Bolivariana para os Povos de Nossa América, nasceram nesse contexto, marcando uma guinada à esquerda na América Latina. No entanto, a queda brutal dos preços do petróleo a partir de 2014 desestruturou toda a base econômica da Venezuela. A inflação disparou, chegando a níveis hiperinflacionários. A produção interna desmoronou e milhões de cidadãos passaram a deixar o país em busca de sobrevivência. Estima-se que mais de 7 milhões de venezuelanos já tenham migrado, configurando uma das maiores diásporas do mundo contemporâneo. A sucessão de Chávez, após sua morte em 2013, levou Nicolás Maduro ao poder. Sem o mesmo carisma e com menos habilidade política, Maduro enfrentou crescentes protestos internos, questionamentos sobre legitimidade eleitoral e um isolamento internacional cada vez maior. É nesse contexto que os Estados Unidos intensificaram sua presença e suas ações contra o governo chavista, enxergando na fragilidade venezuelana uma oportunidade para minar um regime hostil aos seus interesses históricos na região. A estratégia dos Estados Unidos. A atuação norte-americana na Venezuela é multifacetada. Ela vai desde sanções econômicas severas até apoio político explícito à oposição. A retórica oficial de Washington é a defesa da democracia, dos direitos humanos e do fim de um regime considerado autoritário. Mas por trás dessa narrativa há interesses claros e pragmáticos. O primeiro deles é o petróleo. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas do mundo, estimadas em cerca de 300 bilhões de barris. Ainda que a produção atual esteja em níveis muito baixos devido à crise, a potencialidade energética é um atrativo de peso para qualquer potência. O segundo interesse é estratégico. Para os Estados Unidos, a América Latina, historicamente, foi considerada sua esfera de influência.
A presença crescente de Rússia e China na Venezuela é vista como uma ameaça direta. Moscou fornece armamentos e suporte militar. Pequim oferece crédito, investimentos e infraestrutura em troca de petróleo. Essa triangulação coloca Caracas no centro de uma disputa global. O terceiro ponto é político. Ao enfraquecer o chavismo e, por extensão, governos de orientação semelhante na região, os Estados Unidos buscam frear a onda de esquerda e manter aliados próximos em governos estratégicos como o da Colômbia e, em certos momentos, o do Brasil. Assim, Washington adotou um conjunto de medidas: sanções econômicas, restrições à exportação de petróleo, bloqueio de ativos venezuelanos em bancos internacionais e proibição de transações financeiras. Pressão diplomática. Apoio a resoluções na Organização dos Estados Americanos, OEA, e no Conselho de Direitos Humanos da ONU contra Caracas. Reconhecimento de lideranças oposicionistas. Em 2019, os Estados Unidos reconheceram Juan Guaidó como presidente interino, numa estratégia que buscava acelerar a queda de Maduro. Apoio humanitário condicionado. Envio de ajuda humanitária por vias controladas, muitas vezes usadas como instrumento de pressão política. Essas medidas enfraqueceram ainda mais a economia venezuelana, mas não foram capazes de derrubar o governo de Maduro, que contou com o suporte firme de aliados externos. A reação da Venezuela e de seus aliados. Diante da ofensiva norte-americana, a Venezuela buscou apoio em outros polos de poder mundial. Rússia, China, Irã e Turquia emergiram como parceiros fundamentais. Moscou forneceu caças, sistemas de defesa antiaérea e assessoria militar, além de apoio diplomático no Conselho de Segurança da ONU. Pequim, por sua vez, tornou-se credora bilionária de Caracas, recebendo petróleo como pagamento. O Irã enviou combustível e assistência técnica para a combalida indústria petrolífera venezuelana. A Turquia ajudou a escoar parte do ouro extraído no país. Essa rede de alianças permitiu que Maduro resistisse. Ainda que a população enfrentasse escassez de alimentos, medicamentos e serviços básicos, o regime sobreviveu, apoiado por uma máquina estatal centralizada, pelas Forças Armadas e pelo aparato de inteligência. A crise humanitária e os reflexos regionais. A crise na Venezuela não se limita ao território nacional. Ela transbordou para os países vizinhos, especialmente Colômbia, Brasil e Peru, que receberam fluxos massivos de refugiados. Cidades fronteiriças viram seus serviços de saúde, educação e segurança colapsarem. Em Roraima, no norte do Brasil, os efeitos foram particularmente visíveis, com acampamentos improvisados e tensões sociais entre locais e migrantes. Do ponto de vista regional, a crise humanitária pressiona governos e desafia organismos multilaterais. A União Europeia, a ONU e ONGs internacionais têm mobilizado recursos, mas o volume não acompanha a dimensão do êxodo. Além disso, a instabilidade venezuelana contribui para o fortalecimento de redes criminosas e de contrabando, aumentando a insegurança em áreas já frágeis. O impacto na geopolítica mundial. O caso venezuelano não é apenas um drama latino-americano. Ele se tornou um laboratório da nova ordem mundial, marcada pela multipolaridade e pela competição entre grandes potências. Para os Estados Unidos, o fracasso em derrubar Maduro rapidamente mostrou os limites de sua influência no continente, principalmente diante da entrada de Rússia e China em um terreno que antes era quase exclusivo de Washington. Para Moscou, manter presença na Venezuela significa projetar poder no quintal dos Estados Unidos, em uma espécie de resposta geopolítica às pressões que sofre no leste europeu. Para Pequim, trata-se de garantir acesso a recursos energéticos e de fortalecer sua rede de parcerias no sul global, dentro da estratégia da nova Rota da Seda. Esse jogo de forças
transforma a Venezuela em uma peça-chave de uma disputa muito maior: a redefinição da ordem mundial no século XXI. Cenários possíveis. O futuro da Venezuela é incerto. Alguns cenários podem ser desenhados. 1. Transição negociada. Um acordo entre governo e oposição, mediado por atores internacionais, que leve a eleições supervisionadas e abertura econômica gradual. 2. Radicalização interna. Manutenção de Maduro ou de seu círculo no poder, com repressão ampliada e maior dependência de aliados externos. 3. Colapso do regime. Eventual queda do governo, seja por pressão militar interna, seja por mobilizações populares massivas. 4. Intervenção externa indireta. Intensificação de sanções e operações encobertas, sem ação militar aberta, mas com tentativa de asfixia econômica e política. Cada um desses cenários traria repercussões distintas para a geopolítica. Uma transição negociada poderia abrir espaço para investimentos internacionais e reintegração do país ao sistema global. Um colapso abrupto, por outro lado, poderia gerar instabilidade em toda a região. A Venezuela como espelho do mundo. O que está em jogo na Venezuela vai além da sobrevivência de um governo ou da miséria de um povo. O conflito se tornou um espelho do mundo contemporâneo, onde potências se enfrentam em arenas periféricas para testar sua força e ampliar sua influência. A luta pelo petróleo venezuelano remete às disputas clássicas da geopolítica energética. O uso de sanções econômicas como arma de guerra não convencional mostra como a economia substituiu em muitos casos os tanques e os mísseis. A guerra de narrativas, com redes sociais, diplomacia pública e propaganda, ilustra a centralidade da informação no século XXI. O conflito na Venezuela, a ação dos Estados Unidos e as repercussões globais formam um dos capítulos mais complexos da geopolítica contemporânea. Trata-se de um impasse que mistura recursos naturais, ideologias, migração, direitos humanos, multipolaridade e interesses estratégicos. Seja qual for o desfecho, uma coisa é certa: o destino da Venezuela não será apenas da Venezuela. Ele moldará as relações internacionais da América Latina, influenciará a disputa entre Estados Unidos, Rússia e China e servirá como um termômetro da nova ordem mundial em formação.